O Bom meu não. dia, vamos dando as boas-vindas aqui para os participantes. O pessoal está entrando no segundo dia do Fórum Mazars de Debates. Hoje nós teremos o debate sobre o panorama do mercado de M&A com o Eduardo Cabreira, Michel Maluf, Firas, Mário Melo e o Ricardo Tomazinho. Nós estamos dando um tempinho para o pessoal ir entrando, já estamos com 64 participantes. Vou pedir para colocar aqui, inclusive, os nossos participantes na tela. Tati, você pode colocar? Colocar o vídeo para a gente. Aqui são os nossos participantes de hoje, inclusive a gente tem o Firas Merri, que é o nosso sócio da Mazars França, que vai poder dar um panorama global aí do que está acontecendo, especialmente aí na Europa. E a gente vai conversar um pouquinho aí por 1 hora, 40 minutos a 1 hora, sobre como está a visão dos investidores no mercado de M&A agora. Tati, pode colocar o nosso vídeo? A Mazars criou esse fórum de debates no intuito de trazer assuntos extremamente relevantes para a comunidade empresarial. A gente tem visto bastante questões de webinários acontecendo aí nesse momento de pandemia, mas a gente fez um comitê entre os nossos executivos para discutir o que faria sentido, de fato, neste momento, né? Como contribuir com a comunidade empresarial nesse momento onde a gente precisa ter uma visão de futuro, onde as coisas ainda estão um pouco nebulosas. Então, espero aí que vocês acompanhem e gostem bastante do nosso fórum. O site é o www.forummazars.com.br. E eu vou passar, então, a palavra para o Eduardo Cabreira, que vai abrir nosso fórum de debates de hoje, falando do panorama do mercado do M&A. Eduardo? Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo webinar do Fórum Mazars de Debates. Hoje a gente vai abordar um pouco sobre o panorama do mercado de M&A, não só no Brasil, mas também na Europa. Para tanto, a gente convidou aí alguns participantes e gostaria de apresentá-los rapidamente. Primeiro, Michel Maluf, sócio líder da área de transações na Mazars Brasil, mais de 20 anos de experiência, já viveu algumas crises, sendo as mais recentes 2008 e o impeachment da Dilma, ou seja, uma pessoa que está bastante capacitada a dar um panorama sobre o Brasil. Depois temos Firas Abomery, na França, larga experiência, mais de 15 anos em grandes transações transnacionais, nacionais, experiência grande no mercado brasileiro. Ele trabalhou conosco durante 5 anos, foi ele quem implantou a área de transações no Brasil, e vai poder nos dar um panorama sobre o que está acontecendo no mercado europeu. Membro como sócio do Venture Capital, do Valor Capital, ou seja, um investidor do mercado, está vivendo esse momento, ou seja, de drama, e vai poder dar um panorama para nós sobre a visão do investidor. E, por fim, Ricardo Tomazinho, sócio, especialista na área de transações, não só nacionais, como transnacionais. O mercado brasileiro, qual foi o impacto dessa pandemia e depois do confinamento,
e como que você enxerga e como que os investidores estão chegando nesse mercado? Tá mudo, Michel. Toca o... Pronto. Boa tarde. Bom dia. Bom dia a todos, pessoal. Um prazer estar aqui falando com vocês, né? Eu acho que esse webinar vai ser bem enriquecedor. Espero que a gente consiga agregar alguma coisa aí, né? Bom, o que eu vou falar um pouquinho no primeiro momento é o panorama, como que eu estou vendo, né? Assim, até pela minha experiência, pelo mercado, pelos projetos que a gente tem feito, né, em termos de M&A aqui no Brasil, né? Assim, uma coisa é fato, obviamente, o mercado foi, eu digo de M&A, foi impactado realmente pelo Covid. Se você comparar o primeiro trimestre de 2019 com 2020, a gente teve aí uma queda de aproximadamente, em volume de transação, a gente teve uma queda aqui no Brasil aproximadamente 30%, tá? Em termos de valores, um pouquinho mais, 35%, 36%. Mas isso não quer dizer que o mercado está parado ou que as coisas não estão acontecendo, né? Como tudo, né? Agora a gente vive o que a gente chama aí de um novo normal. O mercado de M&A também está se adaptando, né? Como dizem os especialistas de M&A, né? A M&A ela vive de ondas, né? Então agora nós estamos com uma onda aí bastante particular, né? Em termos de assim, mercados mais atrativos, o que eu tenho visto que está acontecendo muito bom, primeiro, obviamente, são os setores da área de tecnologia. Isso tem acontecido bastante transações, elas continuam e está sendo um setor bastante interessante. Um outro setor bastante também que ainda continua movimentando bastante e assim a gente tem feito trabalhos, né? Eu falo projetos. O setor de varejo está se movimentando de uma forma também interessante. Agronegócio alguma coisa e energia alguma coisa, mas realmente o principal movimento está no setor de IT. Agora, em termos de transação, o que está mudando um pouco, aí que eu acho que é uma coisa importante falar, as transações que já existiam, elas continuam, tá? Elas estão continuando, é uma coisa boa, elas não pararam, elas não cessaram, porém estão mais lentas. O processo de transacional está realmente bem mais devagar. Isso tem uma razão, obviamente, né? A primeira das razões é, se você analisar, as empresas estão todas se adaptando ao modelo de home office, principalmente as empresas targets, né? Eu não digo a consultoria, mas tanto o comprador como o vendedor, mas no caso principalmente o vendedor, ele está num processo de adaptação. Isso gera uma lentidão em todo o processo, né? Primeiro ponto. Segundo ponto é que se está se revendo, isso também não tem como evitar, se está revendo valores, valuations, porque você tem, antes você tinha um cenário, antes do Covid, lógico que o cenário do Covid houve um impacto, né? Um impacto grande, então, assim, está se revendo preço, os ativos que estão à venda, eles, até pela questão da desvalorização do real, né? A gente sabe, vocês sabem, a gente teve uma desvalorização de mais de 40% do real. Os ativos estão se desvalorizando e isso frustra um pouco a expectativa, obviamente, do vendedor. Então, esse tipo de coisa, né, obviamente, é interessante para o comprador, né, nesse ponto, mas, em vista do
pelo lado do vendedor, há uma certa, vamos dizer assim, frustração. Então, lógico que isso tudo entra na pauta de discussão, né? Uma outra coisa que é importante falar também, grandes negociações, grandes projetos, eles eram feitos presencialmente, né? Isso é um dado interessante de falar também, eram todos feitos presencialmente. Você tinha a mesa de negociação, você tinha todo um jogo até de negociação, que a pessoa entra, sai da mesa, volta, o contato presencial, olho no olho, num final de negociação é muito importante. E agora as negociações estão tendo que ser feitas virtualmente. Tudo bem que você tem videoconferência, você tem tudo isso, mas não é a mesma coisa. Então, obviamente, as empresas estão se adaptando a, vamos dizer, esse novo normal, a todo esse ponto. Mas, assim, o ponto bom é que as coisas estão melhorando, né? Um último ponto que eu acho interessante falar também é que teve, assim, a expectativa no começo do ano era muito boa de aumento de transações. Isso aqui no Brasil, depois o Fijas pode comentar como estava na Europa, mas no Brasil você tinha uma expectativa bastante grande, você tinha uma expectativa muito grande de vários IPOs, e isso foi, né, como vocês sabem, o IPO, a maioria foi, vamos dizer, não cancelado, mas adiado. E é uma fonte de financiamento muito interessante. Então, isso, obviamente, também deu outro impacto. Por outro lado, a gente vê movimentos, por exemplo, de bancos, principalmente bancos, que hoje eles tinham bancos que tinham alguma reserva para IPO, empresas que tinham reservas para IPO, não aconteceu, mas você tem, por outro lado, eles estão olhando muito, bancos principalmente, bancos grandes, tá? Eles têm olhado muito para as fintechs. As fintechs têm sido um produto muito atrativo e elas, obviamente, elas são empresas que são mais, hoje, considerando o cenário, resilientes, têm um acesso a uma camada, elas dão acesso a uma camada da população que os grandes bancos não necessariamente dão, e isso também está gerando oportunidades de negócio, e tem vários bancos que estão fazendo parcerias, investimentos minoritários ou até investimentos majoritários. Então, assim, de uma forma geral, né, só nesse primeiro momento, eu queria dizer que, apesar de todos os desafios e adversidades, o mercado está aí, tá acontecendo de uma forma, obviamente, diferente e estamos revendo isso de uma forma, lógico, está sendo revisto, novas estratégias, um novo posicionamento e forma de fazer as negociações. Bom, mais para o fim, depois eu falo um pouco de perspectiva, mas panorama geral, o que eu tenho visto é isso. Eduardo, não sei se tem mais... Ok. Não, obrigado por enquanto. Foi claro a sua explicação. Gostaria de lembrar aos participantes que vocês poderão mandar perguntas. A gente está estruturado de tal forma que a gente vai tentar segurar aí uns 10 minutos finais para responder algumas perguntas de vocês. Então, vocês podem enviar que a gente vai estar monitorando. Bom, eu gostaria de passar a palavra agora para o Firas, para que o Firas pudesse nos dar um panorama do ponto de vista europeu. O que está acontecendo no mercado europeu? E, em relação ao Brasil, o que você está enxergando? Ou seja, nos dê uma visão sobre isso. Okay. Bom dia a todos, boa tarde, bom dia de Paris. Então, é um prazer participar para esse fórum com meus colegas e amigos no Brasil. Então, a primeira coisa que está acontecendo aqui na Europa é que estamos saindo de confinamento. Então, e já estamos percebendo que um momento bem forte na retomada da economia. Eu espero que esse momento vai vir logo no Brasil.
Quando olhamos a crise do Covid, na verdade, o que percebemos é que esse Covid acelerou uma crise, acelerou a chegada de uma crise cujos sinais já eram presentes na Europa. Então, já tinha, desde final de 2019, início de 2020, já tinha um nível de incerteza forte. Tem o Brexit, então a saída do Reino Unido da Europa, tinha a guerra comercial Estados Unidos, China, tem o protecionismo de muitos países que está aumentando, então já tinha alguns sinais de incerteza, e essa crise de Covid acelerou um pouco a chegada da crise. Bom, claro que em janeiro, fevereiro, março, o choque estava muito violento. Aqui na Europa, então, o mercado geral parou, e a maioria das empresas estavam na luta para organizar o curto prazo, para organizar as operações básicas. Então, claro que nesse momento não tinha nenhum foco nas operações do M&A. Então, o foco estava a segurar a caixa, permitir aos funcionários de trabalhar de casa, então permitir as operações básicas, e o M&A parou. Como confinamento, e até um pouco antes do confinamento, como a perspectiva da saída do confinamento, já percebemos que o mercado de M&A retomou de forma progressiva, porque as empresas, depois de ter organizado o funcionamento básico, as empresas retomaram os projetos mais estratégicos. E percebemos que esses projetos mais estratégicos, de mais médio e longo prazo, como os projetos de M&A, estão voltando. Mas estão voltando, como falou Michel, no novo normal. Então, o mundo agora está totalmente diferente do mundo de 3, 4, 5 meses atrás, e já estamos vendo algumas tendências. Primeira tendência e diferenças setoriais. Claro que tem setores que sofreram mais do que outros. Então, hoje tem setores em foco, são os setores de tecnologia, e entendo que é o mesmo do Brasil. Setor de saúde, claro, com essa crise de saúde, então o setor de saúde está bem aquecido. O setor de bem de consumo, porque percebemos que todo o mercado de bem de consumo também ficou bem ativo, apesar da crise. O setor da infraestrutura, porque já estamos antecipando que os governos vão colocar muito dinheiro na mesa para sustentar a economia, então vai se beneficiar o setor de infraestrutura. E do outro lado, quando olhamos aos setores que sofreram muito, como o setor do varejo, o setor do lazer, turismo, nesses setores vai ter consolidação, porque as empresas hoje que ainda ficam nesses setores não podem continuar sozinhas, então vai ter um movimento de consolidação muito forte nesses setores que foram muito afetados. A segunda tendência bem forte é a situação patrimonial das empresas. As empresas entraram na crise com situações diferentes. Tem empresas que entraram na crise com um balanço muito sólido. Essas empresas agora estão bem preparadas para conduzir projetos de M&A e participar na consolidação do mercado. Ao contrário, as empresas que entraram na crise com balanço fraco, com autoendividamento, essas empresas hoje estão na luta para sobreviver. E claro que estamos percebendo outras tendências, empresas, por exemplo, desinvestindo ativos menos estratégicos, que vai gerar novas oportunidades. Também outra tendência, o que se chama o distressed M&A, então investimento em empresas em dificuldade. Então, essas são as tendências que estamos percebendo no mercado.
E quando olhamos, tive uma pesquisa recente para o C-level das grandes corporações europeias, para a vontade deles de conduzir operações de M&A no curto ou médio prazo. Então, 90% deles falaram que querem fazer M&A para adquirir com tecnologia, 60% deles falaram que querem fazer M&A para consolidar posições de mercado, mas apenas 45% deles falaram que querem fazer M&A para entrar em novos mercados. Então, acho que isso também dá alguns sinais sobre o fato que o M&A no curto ao médio prazo, o foco não vai ser entrar em novos mercados. Mas as empresas que já são nesses mercados, e estamos pensando no Brasil ou outros mercados emergentes, claro que vão aproveitar a oportunidade de consolidação e adquirir tecnologia nesses mercados. Ok, Firas, obrigado. Acho uma visão bastante interessante, que você mencionou aí, acho que um novo normal, né? Ou seja, a gente vai ter que medir o que é esse novo normal, e muito interessante essa pesquisa, né? Porque, evidentemente, acho que a Europa investe muito no Brasil, esperamos nós que eles consolidem as operações, mas sabemos também que esse novo normal a gente vai descobrir o que é. E nesse contexto, eu gostaria de convidar o Mário para nos dar a posição do investidor. O Mário está bastante focado na área de tecnologia também, mas ele tem uma visão ampla do mercado, né, como já tendo participado em vários M&A. Gostaria que você nos desse uma visão sobre o seu ponto de vista. O que você está enxergando no mercado e quais oportunidades que você enxerga que poderão ocorrer daqui para frente? Bom dia, obrigado, Cabreira. Primeiro, queria parabenizar a Mazar pelo evento, agradecer ao Cabreira pelo convite e dar bom dia aos participantes e aos colegas que estão hoje aqui dividindo experiências no webinar. Hoje, com a Valor Capital Group, que eu sou Venture Partner de Fintech, só para explicar um pouquinho, hoje a gente tem em torno de 500 milhões under management. A gente estabeleceu o primeiro fundo no Brasil em 2012, 2013, e a jornada, a gente acabou de capturar até fevereiro 300 milhões de dólares para uma rodada de Venture Capital. Né? Eu lidero a frente de Fintech, né? A gente está numa situação privilegiada, né? A gente acabou de levantar capital em dólar em fevereiro, né? Antes da crise, e muita gente pergunta o que a gente está fazendo com o dinheiro e se a gente está investindo. Né? A crise para a gente começou dia 15 de março, a gente divide essa crise em revisão do portfólio, né? Que a gente tem aí um portfólio, a gente ficou, o primeiro fundo que a gente montou, a gente deu eu tenho grandes sócios, pessoas muito inteligentes. A gente fez Stone, fez Gympass, CargoX, são empresas que e o retorno do fundo aí foi eleito ano passado como o fundo de Venture Capital da América Latina com o menor retorno. Então a gente tem que primeiro proteger esse patrimônio e também olhar para as que a gente acabou de investir. De uma forma geral, eu também dou mentoria para algumas empresas e desenvolvimento de empresas. Acho que o primeiro dado positivo é que vários escritórios de advocacia que a gente tem contato, né, eles falam que o M&A não parou, né? Teve uma pequena quebra, vários escritórios acreditavam que ia parar 100%, né? Vários eram projeções de interrupção, eles pararam alguns 20%, 30%, o número, o pessoal está com ainda 70% do volume, 80% do volume acontecendo. Então, isso que dá um cenário também fora do Venture Capital, que as coisas não pararam e tem gente olhando para as oportunidades do subida do dólar, ou seja, os ativos no Brasil ficaram, de uma forma geral, acho que o grande desafio é a nova precificação, mas ficaram mais baratos, e desenvolvimentos. Nós, na Valor, nós não estamos parados, né? Nós já emitimos desde o dia 15 de março, que é mais ou menos quando a gente marca o início da crise, aproximadamente 10 term sheets. Só na área de fintech, a gente investiu em 3 empresas e tem 2 term sheets em aberto, principalmente no setor de desenvolvimento, estrutura financeira voltada à energia solar e também estruturas de fintech, que a gente acredita que
o Brasil ainda tem uma grande oportunidade em certificadoras, né, nessa estrutura do Banco Central de reorganizar os recebíveis, e a gente vê muita oportunidade ainda nesse mercado, e a gente vê muita oportunidade de empresas que a gente chama de SaaS, Software as a Service, que estão enabling, então viabilizando várias outras oportunidades. Para a gente olha isso, né, a gente fez os investimentos, fez o primeiro fundo em 2012, 2013, 2014 foram períodos, né, de crise, né, econômica, né? Nessa época a gente fez investimentos tipo Gympass, tipo Stone. Então a gente entende que esses momentos de ruptura, né, a gente estava um pouco falando sobre uma corrida, até o Cabeira usou um exemplo da corrida na bandeira amarela, né, e eu cheguei a trabalhar com o saudoso Henrique Meirelles, né, foi meu chefe, ele falava que ele aproveitava a bandeira amarela para ganhar posições, né? Então acho que claro que é mais arriscado, o mercado de venture capital tá acelerado, os mercados estão olhando uma nova reprecificação, ajuste de preço, ajuste de participação. E eu queria terminar só para depois um debate, o grande desafio para a gente, eu acho que não é precificar uma porcentagem de investimento de 10%, 20%. Tem aparecido muitas oportunidades nas nossas investidas de comprar em outras empresas. Então, são empresas que a gente adquiriu, né, que a gente é sócio, que a gente senta no conselho, são em torno de 50 empresas que querem comprar. E daí, uma aquisição de 100%, acho que o grande desafio, que a gente não encontrou o caminho ainda, é como olhar para essa aquisição de 100%. Acho que uma aquisição menor ainda faz sentido, mas principalmente em business que estão sofrendo, né? Qual é o momento certo de fazer investimentos em concorrentes que estão sofrendo. Mas eu vou deixar aqui para a mensagem que o mundo não parou, existem oportunidades, claro que está mais arriscado, não estou tentando em nenhum momento downplay essa crise, né? Mas outro dia eu estava lendo que a gente tem que ser ágil, tem que olhar para as oportunidades e nesse momento é um momento de coragem. Obrigado aí pela participação e bom dia a todos. Obrigado, Mário. Bastante interessante essa sua visão, ou seja, o mercado não parou. Eu acho que esse novo normal é o que a gente vai acabar encontrando. Acredito, como o próprio Firras mencionou, acho que o mercado vai voltar, ou seja, a hora que o mercado europeu, o mercado americano e os chineses voltarem, né, na velocidade que eles costumam voltar, o mercado brasileiro vai reagir e a área de M&A vai retomar. Então, é importante. Agora, você tocou num tema interessante, que é a questão da avaliação dos ativos, né? Eu gostaria de lembrar a todos que no dia 3 nós vamos ter um webinar específico sobre valuation, que é um cenário bastante complexo, ou seja, um cenário de incertezas, pandemias, ou seja, esse eu acho que é o grande desafio que todo mundo está enfrentando. Agora eu queria passar a palavra para o Ricardo Tomazinho. Como eu falei anteriormente, o advogado especialista na área de M&A. Eu gostaria, Tomazinho, que você nos desse um panorama sobre o que muda do ponto de vista jurídico essa questão da pandemia, ou seja, essas incertezas que a gente disse, o próprio Michel mencionou, que as transações continuam, mas elas continuam num outro cenário, né? Ou seja, a incerteza, né, ela é muito maior. Quando você faz investimento, você sempre tem uma incerteza porque está investindo no futuro. Mas agora veio um ingrediente adicional muito grave, que é a crise mundial e a pandemia, que a gente não sabe quando ela terminará. A gente sabe quando que vai terminar o confinamento. Já está anunciado. Agora, quando é que a pandemia termina, a gente não sabe. Então, eu queria que você nos desse um panorama e quais as atenções que os investidores, né, ou seja, e os próprios vendedores, né, têm que tomar em relação aos contratos. Bem, bom dia a todos. Primeiramente, eu também gostaria de agradecer a Mazars aí pelo convite. Fico feliz em participar e agradecer a todos os participantes, né? Bem, é um tema, assim, do ponto de vista jurídico, é uma pequena revolução, né? O novo normal é uma pequena revolução. Eu confirmo o que o Mário falou, as transações não pararam. No primeiro momento, todo mundo ficou meio desesperado, né? Mas eu confirmo que as transações continuam. Algumas, eu diria que o novo normal agora é 70%, né? Então, aquelas que já estavam acontecendo, a maioria delas continua acontecendo. Então,
em setores que o Michel mesmo mencionou, né? Agronegócio, setor que estamos em algumas transações no agronegócio, TI, área de alimentos é uma área importante, indústria farmacêutica, esses continuam andando. Agora, em setores que foram efetivamente muito afetados pela pandemia, seguraram, né? Quer dizer, os investidores seguraram as transações, esperam um pouco, vamos ver, eles não conseguem nem precificar o ativo, vamos ver o que acontece, para ver o que a gente faz nesse novo normal. O que aconteceu, alguns clientes falando, olha, abriu-se um mundo de oportunidades, vários ativos que não estavam à venda, eles agora estão à venda. Só que muitas vezes eles são só ativos, ou seja, não tem uma carteira de clientes por trás agora. Por quê? Porque são setores muito afetados pela pandemia, deixaram de ser aqueles setores tão atrativos, ou empresas tão atrativas, né? Não estavam no mercado, agora estão, não porque o dono quer vender, mas porque ele precisa vender. Né? Então, esse é um elemento importante. Do ponto de vista jurídico, o que acontece no escritório de advocacia? Primeiro vem os problemas. Né? Então, transações em andamento. Transações em andamento, o comprador foi lá, assinou o contrato de compra e venda. E ele tirou uma fotografia daquela empresa, com as auditorias legal, jurídico, contábil, financeira, ele fez uma auditoria e tirou uma fotografia daquela empresa. Ele assinou aquele documento antes da pandemia. E agora ele vai comprar aquela empresa, num setor que foi muito afetado pela pandemia. E aquela fotografia que ele tirou não é a mesma fotografia de agora. Aí o investidor fala, como é que eu saio dessa? Né? Então, já houve questionamento no escritório sobre isso, né? Então, aí a gente tem uma discussão muito grande, né, do efeito, a gente chama, do ponto de vista jurídico, que é uma cláusula que se chama efeito adverso relevante. Isso é o quê? Se você coloca normalmente no contrato essa cláusula com o objetivo de garantir que o comprador vai levar aquela empresa igualzinho a quando ele a analisou, ou muito similar, não igualzinho, mas similar, e que não houve nenhuma mudança importante na empresa. E essa mudança pode ser mudança na economia ou mudança na própria empresa. O comprador, normalmente, ele quer que essa cláusula seja mais ampla possível, para ele poder fugir do negócio ou renegociar preço. O vendedor, por sua vez, ele quer que seja mais restritiva possível. Por quê? Porque eu quero assinar e quero ter a garantia que eu vou vender essa empresa e que o comprador vai me pagar. Então, essa é a grande discussão do momento. Cláusula de efeito adverso relevante. Né? Outra discussão importante, aí do ponto de vista do vendedor, também tivemos consulta nisso. Pô, eu vendi a empresa a prazo. E agora, quem me comprou está em situação financeira ruim. O que eu faço? Quer dizer, uma preocupação também do vendedor de não receber o preço. Né? Que a empresa para a qual ele vendeu, seja a prazo, ou seja, ele tem um earn-out lá na frente, não vai pagar aquilo que ele merece, ou aquilo que ele realmente combinou. Né? Então, as discussões são inúmeras. Agora, pegando o gancho do que o Michel disse, uma grande mudança que só foi acelerado é a questão da tecnologia. Então, auditoria, todo mundo já fazia auditoria em data room, né, virtual, mas você tinha um olho no olho na auditoria, que é importante. Você tinha uma apresentação da administração, management presentation, onde você ia lá, conversava com a administração, fazia perguntas. Em determinadas áreas, e a gente sempre fazia essa questão, a gente ia no local, na empresa, por exemplo, na área de compliance. A área de compliance, quando você faz uma auditoria, o olho no olho é importante. Muitas vezes o vendedor não fica confortável em colocar no papel algum problema. Então, muitas vezes, quando você faz a entrevista, você consegue ter essa informação. Isso nesse mundo virtual, só de data room, papel, você não consegue, ou por reuniões virtuais, você não consegue capturar esses elementos. Então, prejudica. O segundo elemento é a negociação contratual. Então, a negociação contratual, o novo normal, é reunião virtual, Zoom, e vai discutindo. A lógica é completamente diferente.
Quando você está falando de uma reunião virtual, você não pode interromper o outro, porque senão fica truncada a conversa. Então, mudou-se completamente o panorama da negociação. Eu acho que no novo normal, essas negociações, parte delas vai voltar a ser olho no olho. Isso faz uma diferença. E o terceiro, a gente perdeu o champanhe no final da transação, né? Porque quando você fechava a transação, ou assinava ou fechava a transação, sempre tinha uma comemoração com champanhe. Isso a gente perdeu. A legislação brasileira, desde 2001, já permite a assinatura de documentos eletrônicos, mas não era o normal nessas grandes transações. O normal é assinar os documentos e mesmo no fechamento, o termo de fechamento, você assinar presencialmente. Isso mudou completamente. Então, a gente tem, hoje, no novo normal, essa adaptação a essa assinatura eletrônica, que tem toda a segurança, apesar de eu já ter feito fechamento no meio dessa pandemia presencial para o cliente, o outro lado queria que fosse presencial, apesar da legislação permitir. Mas o novo normal é todo esse mundo virtual e eletrônico. Esse é um panorama genérico, depois a gente pode continuar do ponto de vista jurídico, dar os detalhes, etc. Mas esse é o novo normal das transações, né? Que continuam num ritmo menor, e eu acredito que, como o FIRAS, que assim que voltar ao normal, vai haver um movimento de consolidação daquelas empresas que têm capital para investir, vai haver um movimento de consolidação. Eu acredito que também, do ponto de vista regulatório antitrust, existe uma teoria, que é a teoria da failing company, que é uma teoria daquela você permitir que um concorrente te compre, se aquela empresa é importante, mas ela não tem mais condição de atuar no seu mercado. Eu acho que o CAD talvez se mostre um pouco mais complacente a consolidações, né? Vamos ver como é que isso vai se evoluir, mas essa é uma discussão acalorada no momento. Bem, esses eram os meus comentários. Obrigado, Tomazinho. Acho que esses são pontos importantes que o Fira também mencionava, né? Que é a questão das empresas que entraram saudáveis, né? E aquelas que entraram menos saudáveis no processo, né? Ou seja, a gente vai ver, acho que não só um novo normal, mas eventualmente a gente vai ver muitas fusões, aquisições, eu acredito nisso, né? Ou seja, empresas brasileiras eventualmente se fundindo para se fortalecerem frente, eventualmente, até a um interesse internacional, ou seja, de tomada de mercado e tudo mais. Acho que foi uma visão bacana. Obrigado, Tomazinho, sempre bastante claro e objetivo nas suas respostas. Eu queria agora fazer uma pergunta a todos, não é? O mercado brasileiro, veja, a gente veio aí de uma crise no final do governo PT, não é? Ou seja, uma crise que derrubou os mercados, o PIB caiu significativamente, e os especialistas diziam que o Brasil retomaria esse nível de transações, não de M&A, mas de negócios no Brasil, somente após 10 anos. E a gente entrou com um novo governo, né, pós-Temer, num processo de aprovação de reformas, sabe, uma clara visão de desburocratização do país. E mesmo aquilo que o Firas falou, que todos estavam atentos, com uma possível retração do mercado mundial, como ele mencionou, crise comercial Estados Unidos-China, ou seja, os mercados reduzindo depois de um período longo de crescimento, o Brasil sinalizava um sentido contrário, até porque as reformas estavam na direção correta, né? E a Bolsa atingiu ali seus 120 mil pontos, o que mostrava a expectativa, não é? Futura, as áreas de transações começaram a crescer. No entanto, veio a pandemia, com a pandemia veio o confinamento. E aí veio a crise mundial. E o Brasil, a gente já ouvia que os governos já não estavam saudáveis, ou seja, se não houvessem as reformas, muitos dos governos já não teriam recursos, não é, suficientes para pagar suas folhas. Então, a gente vivia um cenário, apesar de mudança positiva, mas
estava num campo de atenção muito forte em relação a isso. E aí veio essa crise e o governo se viu numa situação bastante complicada. Que mesmo assim, eu acho que o governo brasileiro, frente, por exemplo, à região aqui da América Latina, foi o país que mais rapidamente respondeu às necessidades das empresas, apesar de ter falhado um pouco com as pessoas físicas. Mas ele rapidamente respondeu e protegeu, e fez com que as empresas protegessem o seu caixa. E aí, nesse cenário todo que eu desenhei para vocês, eu gostaria que vocês respondessem para mim o seguinte: nesse cenário, o Brasil continuará sendo um país atrativo aos investidores? Ou seja, se sim, por que vocês acham disso e qual a velocidade que isso vai acontecer? Então, eu gostaria de começar com a visão do Mário, do investidor, sobre esse ponto de vista. Então, a gente entende os desafios econômicos do Brasil, mas, como eu falei, a gente começou o fundo em 2013. Né? Então, voltando, acho que os primeiros investimentos, né, Stone é um exemplo, foi feito em 2014, Gympass. Então, esses momentos de crise, eles também geram essas oportunidades de gerar empresas aí de bilhões de faturamento. Por quê? O Brasil, ele tem uma alta penetração digital, ele é o segundo ou terceiro maior país do mundo ocidental quando a gente olha em Face, em penetração de Google, YouTube. É um mercado extremamente digitalizado. Tem aí um mercado interno de consumo, né, grande comparado com qualquer outro país da América Latina, então, e demanda investimentos. Quando a gente olha para essas premissas, elas ainda estão lá, né? Elas ainda criam e geram, né? Outro dia eu lembro uma pessoa estava falando sobre artificial intelligence, né? E falou, pô, a oportunidade no Brasil de artificial intelligence é maior que qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque a gente tem tantos procedimentos repetitivos e burocráticos, né, que o ganho que a gente vai conseguir extrair implantando artificial intelligence em operações, em processos contábeis ou tributários é enorme. Então, olhando para o nosso problema como também do outro lado do nosso problema, né, a oportunidade que ele gera. Acho que do ponto de vista macroeconômico, é claro que essa crise gera um impacto, acho que todo mundo converge que a dívida PIB é o maior desafio que a gente vai ter a médio e longo prazo. E acho que o grande desafio é resolver projetos voltados à infraestrutura, projetos mais de longo prazo, que são necessários para a gente poder realmente ter um grande crescimento econômico e posicionar o Brasil onde ele precisa, e não só nessas arbitragens digitais ou nas arbitragens tecnológicas. Ok, obrigado, Mário. Eu quero passar agora a palavra para o Michel. Queria que você nos desse o seu ponto de vista em relação a esse tema, Michel, e colocando um ingrediente adicional, é a crise política que a gente está vivendo, né? Ou seja, isso cria um outro obstáculo, né, aos investidores, que é essa insegurança que a gente está vivendo. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? E como você acha que o mercado deverá voltar a uma normalidade, mesmo que um novo normal, né? Bom, obrigado aí pela pergunta, Eduardo. Bom, aqui no Brasil, como você falou, realmente o que a gente tem aí dois pontos, né, que a gente tem que levar um pouco paradoxos, mas o que eu acho é que tem oportunidade, e apesar dessa coisa paradoxal que eu vou comentar aqui, eu vou ter que dizer por quê. Você, por um lado, realmente você tem uma crise política muito grande, e que isso é fato, eu tenho conversado com clientes, né, que eu atendo, principalmente clientes estrangeiros, isso é um fato que gera uma desconfiança no sentido de desconfiança dos investidores em relação à economia no Brasil. Depois o Fihas pode até comentar um pouco, complementar como que isso está sendo visto na Europa. Mas definitivamente não é com bons olhos, infelizmente. Só que, por outro lado, o que você tem aqui? Você tem... não adianta, o Brasil ainda é um mercado de 200 milhões de pessoas, mais ou menos,
ele é um mercado que você tem fundos ainda, que a gente sabe, tem muitos fundos soberanos, que estão com bastante dinheiro represado para investir. Lógico, se você comparar com a Ásia, o volume é bem menor, mas ainda tem uma fatia bastante significativa que esses fundos estão ainda dedicando ao Brasil. Tá? Somente é o que está acontecendo agora, está um pouco represado, está em compasso de espera. Então, realmente tem esse paradoxo, tem o dinheiro. Por outro lado, você tem também os ativos que estão baratos, né? Isso é indubitável. Então, o cálculo, vamos dizer, a equação que o investidor vê, vamos falar do investidor estrangeiro, né? Que aí é um pouco diferente do investidor brasileiro, ele está levando tudo isso em consideração, mas não é que ele não vá fazer a aquisição, não é que ele vai deixar de investir. Ele pode mudar, como pegando o gancho que o Mário falou, rever o portfólio eventualmente, vai rever empresas mais saudáveis, mas realmente a coisa vai acontecer. Por exemplo, se você pegar, vou dar um exemplo fácil aqui, setor de energia. Setor de energia hoje é um setor que você conversando com as empresas, você vendo empresas como a CTG, que é uma empresa chinesa, enfim, várias empresas do setor de energia, eles estão com apetite ainda para fazer aquisição e assim, o que você vê é que num período pós-pandemia, essas aquisições vão continuar, principalmente quando você diz respeito a o que está sendo muito atrativo, e aqui no Brasil você tem um campo muito grande, que são as energias renováveis ou alternativas, como, por exemplo, parques eólicos. Isso está na mira de muita gente. E o que acontece é que as empresas sozinhas, talvez elas não vão ter força financeira para continuar. E aí entra investidores grandes para a aquisição. Isso é um fato que vai acontecer. Então, eu vejo que, assim, Eduardo, prever o tempo é um pouco difícil, tá? Há uma expectativa que vai melhorar no segundo semestre, mas, assim, dar um tempo, eu acho que é uma coisa um pouco difícil. Mas vai retomar, sim, alguns setores e como eu disse antes, né, a coisa vai continuar, vai ter, assim, ainda é um país atrativo, ele, assim, é um país criativo. As fintechs aqui, as startups, elas também estão começando a se movimentar de uma maneira um pouquinho diferente, depois o Mário pode até comentar, mas elas também, para sobreviver, elas também estão vendo formas alternativas de investimento. Isso também é uma alternativa para investidores. Fintech hoje está super na moda, e o que está tendo de fintech e que hoje está atendendo principalmente pequenas e médias empresas em termos de recebíveis, tal, que é um pouco do leque que o banco, o grande banco, vamos dizer, não consegue atingir, né? Então, isso também tem acontecido. Então, sim, é um país ainda, apesar da crise econômica, apesar principalmente da crise política e sanitária que estamos passando, sempre vai ser um mercado atrativo, porque realmente as pessoas se reinventam aqui e isso é uma característica que conta muito. O brasileiro, ele é um empresário brasileiro, ele vamos dizer, acostumado, né, a viver situações de crise, e ele é muito criativo. E então ele vai se reinventando. E isso, apesar de tudo, atrai os investidores, é um ponto de atração dos investidores. Acho que, em linhas gerais, é como eu vejo. Obrigado, Michel. Acho que é importante essa visão de uma possível retomada no segundo semestre, até porque está em linha com a retomada da vida nova, normal na Europa, né? E como consequência nos mercados europeus, nos
países europeus como um todo e América do Norte. Ou seja, então, provavelmente, as transações voltarão a uma certa normalidade a partir do segundo semestre. Não sei se, Mário, você quer complementar alguma coisa que o Michel falou, ele mencionou seu nome em relação a essas oportunidades. É só bem rapidamente, assim, a gente tem visto realmente, acho que são 3 vetores que aceleram tudo isso. Um é o cloud, né? Por que o cloud? Porque antes, para você comprar um CPD, montar um sistema, rodar, agora você vai lá na Amazon, contrata um pouquinho e levanta. Segundo, acho que pouca gente dá valor, né? Talvez aqui o grupo conheça, mas é o Banco Central. Até 2013 era impossível, tinha uma regulamentação de banco múltiplo, isso é banco de câmbio, SCB, pagamento, é impressionante o que tem de oportunidade, disruptando e gerando oportunidade para ter uma licença que era, você avisa o Banco Central, quer dizer, depois quando chega um valor, e terceiro é talento, quando você vê empresas que nem PagSeguro e Stone, né, que chegaram aí a 8, 10 bilhões de dólares de valor em Nasdaq, traz um talento enorme, jovem, de pessoas com alta capacidade tecnológica para gerar fintechs. Então, eu realmente, esses 3 vetores, eles geram essa dinâmica que vão atrás dessas oportunidades que o Maluf descreveu tão bem. Ok, obrigado. E acho que o importante também é esse lado positivo, né? A gente tem que pensar positivo, né? Porque quando a gente pensa em positivo, as coisas melhoram, né? Ou seja, o mindset muda, né? Se a gente está confinado, está triste, está tudo, mas a gente tem que acreditar que as coisas vão melhorar e não tem por que não melhorar. Tomazinho, eu queria que você desse seu ponto de vista sobre esse cenário que a gente está vivendo, que eu comentei, sobre as crises, a crise política, e como que você imagina que a gente vai sair dessa mais fortes ou mais fracos em relação a tudo que está acontecendo. Cabreira, acho que já foi falado bastante da parte econômica. Eu queria dar uma visão jurídica otimista, né? Assim, todas as crises geram oportunidades, são chavão, mas é um chavão verdadeiro. E economista prevendo o futuro é uma coisa impressionante, né? Semana passada está todo mundo falando, o dólar vai chegar, está a 6 e vai subir. Hoje já estão falando, hoje, semana, não, o balanço de pagamentos foi bom, então pode ser que no ano que vem o dólar esteja 4,50. Né? Então, assim, prever o futuro é uma ciência mais inexata possível. Eu queria destacar, eu destaco isso para os investidores, que houve uma mudança importante da segurança jurídica no Brasil. O Brasil sempre demonstrou uma insegurança jurídica muito grande. Mas, apesar de todos os embates políticos do STF contra o presidente, etc., esses embates têm um efeito positivo, que é o seguinte: você vê que as instituições são sólidas. O STF tem um poder moderador das atividades e atitudes muito importante. Isso eu acho que é o panorama geral. Nós temos um sistema institucional sólido. A segunda houve transformações muito importantes, muitas muito discutidas, a Previdência, a reforma da Previdência, ou a flexibilização da legislação do trabalho, mas assim, outras importantes. Por exemplo, o ano passado, que se aprovou a Lei da Liberdade Econômica, que deu a primazia dos contratos. Não, aquilo que foi negociado é aquilo que tem que ser, que prevalece. E, de qualquer maneira, o judiciário tem que interferir o mínimo possível. Isso é fundamental. Isso é a primazia do privado nas negociações e um intervencionismo estatal menor. As modificações na própria legislação relativas à desconsideração da personalidade jurídica, criando um rito e uma maneira mais importante, mais difícil, porque a gente sabe que com o sistema é muito fácil se desconsiderar e atingir o patrimônio pessoal. Então, quer dizer, mesmo na área do Mário, o Open Banking está se caminhando. Quer dizer, a gente está tendo um arcabouço jurídico institucional muito diferente do que era. Então, nesse ponto de vista, do ponto de vista jurídico, eu sou otimista. E eu acredito que realmente a gente, se não no segundo semestre, no início do ano que vem, a gente vai ter uma retomada importante.
Acho que isso é importante, né? Ou seja, a segurança jurídica, o que todos comentam, principalmente os investidores internacionais, né? Ou seja, o investidor internacional quer é segurança jurídica, né? Você poder colocar o dinheiro num cenário onde ele não tenha mudanças, né? Ou seja, repentinas que possam botar em risco todo o investimento que ele fez. Agora eu queria passar a palavra para o Firas. Firas, você viveu no Brasil durante 5 anos, você viveu um período relativamente, do ponto de vista de transações e economia, o país vinha crescendo, apesar das crises que se avizinhavam, e o mercado mudou bastante, não é? Eu queria que você nos desse uma visão sobre, não exclusivamente sobre o que você viveu, mas o que você está ouvindo no mercado europeu em relação ao Brasil, e quais são as perspectivas, não é, que você enxerga para o Brasil pós-Covid em relação a investimentos estrangeiros? Okay. Bom, o Brasil sempre foi no topo da lista dos investidores europeus. E quando olhamos aos investidores, grandes empresas, quando eles olham aos vários mercados e mercados emergentes, bom, o Brasil sempre foi bem posicionado. E tem vários fatores que explicam isso. E um deles é aquele que o Ricardo mencionou. Bom, tem um primeiro fator que é algo intangível, que pessoas têm uma proximidade cultural entre Europa e Brasil, que, claro, é obviamente mais forte do que entre Europa e Índia e Europa e China. Então, já é algo intangível, mas muito importante nas decisões de investimento. O outro lado que o Ricardo mencionou e que, para mim, realmente destaca o Brasil dentro dos mercados emergentes é a estabilidade jurídica e a confiança das empresas no sistema jurídico. E claro que não tem essa confiança nos sistemas jurídicos dos outros países competidores como o Brasil em termos de investimento. Então, para mim, realmente, além, claro, que tem o tamanho do mercado, o dinamismo da população, a criatividade brasileira, até fiscal, então que está bem reconhecida. Então, bom, tem vários pontos positivos, mas para mim realmente a confiança no sistema jurídico, o tamanho do mercado. Quando olhamos a crise política, para mim não é algo que assusta os investidores, porque felizmente ou infelizmente já faz anos que tem crise política no Brasil. Então as pessoas, entre aspas, se acostumaram e já sabem que a crise está mudando do lado, está mudando de partido, está mudando de forma, mas isso não impactou a fiabilidade e a estabilidade do sistema jurídico. Então, apesar do impeachment, alguns anos atrás, depois foi Temer, agora tem um novo. Então, isso não está um fator que está assustando os investidores, porque tem outros fatores que tragam confiança para os investidores. Obrigado, Firas. Excelente comentário. Acho que isso é importante para todos nós e para quem está participando desse webinar. Isso é uma verdade, a gente vive uma crise política já há alguns anos. Acho que ela se agravou um pouco, mas acho que no final das contas esse governo está buscando desburocratizar o país, a gente não pode negar isso. Está fortemente imbuído em fazer reformas que vão trazer investimentos relevantes, em especial na questão de infraestrutura, não é? E o que a gente pôde ouvir agora nessa 1 hora, né, a gente já está quase que concluindo, que o cenário não é terra devastada, né? Eu acho que há muitas oportunidades, como todos falaram, sem exceção, em momentos de crise surgem muitas oportunidades, surgirão novas empresas, novas ideias, ou seja, o Mário falava sobre a inteligência artificial, e aí vocês vão poder participar no dia 5 no nosso webinar de transformação digital, e a gente vai falar o que é transformação digital,
seja, as oportunidades que vêm através da transformação digital. Então, tem um caminho para chegar lá, e a gente vai falar sobre isso, e eu acho que isso é muito importante. Então, eu gostaria de agradecer bastante ao nosso pessoal. Eu acho que a gente pôde contribuir com o mercado. Eu só pediria para vocês mais um instantinho. Eu tenho duas perguntas, né, que eu gostaria que uma vai ser para o Mário e outra para o Tomazinho, que vocês respondessem para a gente atender a solicitação dos nossos participantes, que é o objetivo da gente estar aqui. Agradecer a todos antecipadamente, depois eu concluo. Então, eu vou passar a pergunta para o Mário. Mário, queria que você desse um panorama sobre o mercado de saúde, né? Ou seja, como que você enxerga essa pandemia, as oportunidades que podem surgir? A gente via, antes da pandemia, o mercado crescendo de forma absurda. O que a gente está vendo hoje é que os grandes hospitais eles estão vazios. Ninguém está indo aos médicos. Já as operadoras, não é, estão ganhando sem gastar dinheiro, estão fazendo um caixa gigantesco. Mas você tem todo o ecossistema de saúde, né, empresas de tecnologia e tudo mais. Como que você enxerga esse mercado? Olha, a gente vê esse mercado talvez a próxima onda de fintech. Tanto que eu tenho um partner que é focado nele, eu estou focado em fintech, só em que a gente chama de health tech. A gente gosta de ficar dando nome, né, para ficar sexy as coisas, mas é health tech. A gente vê grandes oportunidades. Primeiro, né, você vê aí telemedicina, né, claramente tecnologia trabalhando no processo de você interagir digitalmente. Essa pandemia vai recuperar o que significa ir ao médico, como você pode passar por um screening digital, como você melhora as oportunidades de interação digitais e dados. A gente olha dados, né, e a gente vê que, como você falou, existe hoje, né, uma tensão entre quem presta serviços, os hospitais e as empresas que pagam plano de saúde, né? E a gente olha essa mentalidade mais voltada, essa visão que as empresas de prestação de serviços são mais seguradoras, estão analisando risco. Quando você coloca dados em relação a isso, prevenção, probabilidade de uma pessoa e consegue realmente digitalizar a jornada de saúde dessa pessoa, os custos caem de forma importante, gerando completamente uma oportunidade do lado dos contratantes, né, de planos de saúde. Então, a gente vê esse mercado com um tremendo apetite. A gente tem vários investimentos no Fundo 3 já nesse mercado. Estamos acompanhando o que tem acontecido na China e nos Estados Unidos. E é um mercado que nos anima e tem uma alocação de capital importante. Obrigado, Mário. Agora, a segunda pergunta é para o Tomazinho. Tomazinho, a pergunta vem do Arthur, e ele está falando sobre as negociações virtuais e a preocupação com o sigilo versus os riscos cibernéticos. Como que isso está sendo tratado? Gabriela, com toda essa transformação digital, esse é um dos elementos importantes, né? Quando você inicia uma transação, todos assinam o famoso NDA, né, para manter a confidencialidade de dados, né? Agora, a partir do momento que você começa a digitalizar, é inevitável que você tenha um risco elevado. Quando, por exemplo, eu sou da época em que a auditoria ainda era feita em papel, você ficava trancado numa sala e não podia sair com papel nenhum, só poderia olhar os papéis. Hoje é um data room virtual que você consegue, muitas vezes, imprimir o documento, ou tirar foto do documento, etc. Então, você se compromete com a confidencialidade. Ao se maximizar isso com reuniões virtuais, você tem sempre... A reunião pode ser gravada, como essa reunião está sendo gravada aqui, então você tem sempre um risco maior. Então, quer dizer, do ponto de vista de todos aqueles que estão participando, isso é uma preocupação do escritório, cada vez mais, não só para adaptação na LGPD, porque a gente tem feito vários projetos de adaptação para clientes na LGPD, mas nós estamos preocupados com essa segurança da informação. Então, todos aqueles parceiros envolvidos na negociação, eles precisam ter um sistema sólido de segurança
da informação para evitar que qualquer tipo de vazamento, de leak ocorra e que gere um problema importante na transação ou que isso vaze para um cliente e gere efeitos indenizatórios, né? Esse é o grande problema, né? Então, do ponto de vista jurídico, uma eventual indenização. Então, resumidamente, os riscos aumentar. Ao se digitalizar, você tem um risco cada vez maior. Qual é a contrapartida disso? Nessa transformação digital, cada vez tem que ser investido mais em segurança digital, na segurança de dados, segurança digital de todos os parceiros envolvidos. Então, assim, resumidamente, é isso que tem que ser feito, é isso que todo mundo está fazendo, né, para garantir a segurança das transações. Ok, Tomazinho, obrigado. Com esse tema, nós vamos estar falando dia 8 sobre riscos e fraudes nesse momento de pandemia, ou seja, as preocupações que a empresa tem. Nós vamos estar falando não só sobre o ponto de vista regulatório, compliance, nós vamos estar falando sobre as questões de internet, né? Ou seja, a fraude cada vez aumentando mais. Nós vamos estar falando sobre isso no dia 8. Bom, acho que respeitando o horário que a gente havia se comprometido, quero finalizar agradecendo a todos pela participação. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse webinar. A intenção foi contribuir, evidentemente, com a comunidade, trazendo pessoas extremamente experientes. Agradecer ao Mário, um grande amigo, ou seja, especialista no mercado. Michel é o meu sócio, amigo. Fias, um grande amigo, né? Ou seja, Tomazinho, outro amigo, ou seja, só amigos. E é importante mencionar que a Mazars, na nossa área de transações, a gente trabalha normalmente em conjunto. Michel, Fias, Tomazinho, ou seja, a gente atua muito nas transações, a gente trabalha muito em conjunto. Isso é importante que todos saibam, ou seja, a equipe da Mazars, da área de transações, é uma equipe extremamente qualificada. Temos a área de valuation, que nós vamos estar falando sobre isso também num dos webinários, que vai ser dia 3, a questão de avaliação de ativos, conduzido pelo Kenzo. Ou seja, temos uma equipe multidisciplinar que pode estar à disposição de vocês. Então, agradeço a todos, obrigado, bom dia, espero vê-los em breve nos próximos webinários da Mazars. Tchau a todos. Obrigada a todos. Queria lembrar que a gente vai depois dar uma olhada nas perguntas que eventualmente não foram respondidas. Se for possível, todas elas serão direcionadas para os vossos e-mails, né, de quem perguntou. E esperamos vocês nos próximos. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.